começa a temporada de 2026 com atenção máxima aos bastidores do departamento médico. E um nome em especial tem gerado expectativa, esperança e também muita preocupação dentro do clube: Adson. Após 6 meses de recuperação de uma fratura na tíbia direita, o atacante apresenta sinais claros de evolução, mas a decisão final sobre seu retorno ainda exige cautela extrema. Fica até o final, porque os detalhes dessa situação preocupam os bastidores. E já aproveita para deixar o like no vídeo e ativar o sininho das notificações, para não perder nenhuma notícia importante aqui no Radar do Vasco. O início de temporada nunca é simples para clubes que vêm de um ano marcado por dificuldades, e o Vasco sabe muito bem disso. Além da montagem do elenco e das expectativas da torcida por um time mais competitivo em 2026, o clube enfrenta um desafio silencioso, mas decisivo: recuperar jogadores importantes sem cometer erros que já custaram caro no passado. Dentro desse contexto, Adson surge como um dos casos mais delicados. Diferente de Jair, que ainda enfrenta um longo caminho de recuperação por causa de uma grave lesão no joelho, o atacante vive um cenário mais animador, embora ainda distante de qualquer garantia de retorno imediato aos gramados. Internamente, o discurso é um só: não existe pressa, não existe data marcada e não existe risco quando se trata da saúde do jogador. Para entender todo esse cuidado, é preciso voltar alguns meses no tempo. Em julho, durante um treino, em uma dividida aparentemente comum, Adson sofreu uma fratura na tíbia direita. O problema, que já seria grave por si só, se tornou ainda mais preocupante porque aconteceu exatamente na mesma região onde o jogador já havia se lesionado anteriormente. Esse detalhe acendeu um alerta imediato no departamento médico do Vasco e levou à decisão por um novo procedimento cirúrgico, ampliando o nível de atenção em todo o processo de recuperação. Não era apenas mais uma lesão, era uma reincidência, e isso muda completamente a forma como o clube precisa agir. Antes disso, Adson já havia enfrentado um longo período longe dos gramados. Entre agosto de 2024 e março de 2025, o atacante ficou afastado por conta de uma fratura por estresse na mesma perna direita. Naquele momento, ele convivia com dores constantes, muitas vezes atuando no limite físico. Após uma partida contra o Atlético Paranaense, a situação se agravou e o jogador optou pela cirurgia para tentar resolver o problema de forma definitiva. A previsão inicial era otimista, com um retorno estimado em cerca de 3 meses, mas o processo acabou sendo muito mais complicado do que o esperado. Durante a recuperação, surgiram novas dificuldades. A placa de fixação utilizada no procedimento começou a causar incômodos e dores persistentes, o que obrigou o jogador a passar por uma nova intervenção cirúrgica para a retirada do material. Esse contratempo atrasou todo o planejamento e gerou frustração, tanto para o atleta quanto para o clube. O que era para ser um retorno gradual acabou se transformando em mais um longo período afastado, comprometendo ritmo, confiança e sequência dentro de campo. Os números de 2025 ajudam a ilustrar bem esse impacto. Adson não iniciou nenhuma partida como titular ao longo da temporada, entrou em campo apenas 16 vezes e somou pouco mais de 300 minutos jogados, com uma média inferior a 25 minutos por partida. Para um jogador que chegou ao Vasco com expectativa de protagonismo, foi um ano extremamente difícil, marcado por limitações físicas e pouca continuidade. Agora, 6 meses após a nova cirurgia, o cenário começa a apresentar sinais mais positivos, ainda que com muita cautela. Segundo a apuração do Globo Esporte, o Vasco considera a evolução de Adson dentro do esperado e avalia o momento como animador, mas longe de definitivo. Atualmente, o atacante alterna atividades internas na academia com trabalhos no campo, sempre seguindo um planejamento rigoroso. Nada é feito de forma aleatória, cada sessão é controlada, cada carga é medida e cada resposta do corpo é analisada com atenção. Nas últimas semanas, o número de treinos no gramado aumentou, o que internamente já é visto como um avanço importante. Além disso, pessoas próximas ao dia a dia do clube relatam que Adson tem demonstrado mais confiança nos movimentos, algo essencial após uma lesão reincidente. Mesmo assim, o Vasco deixa claro que confiança não significa liberação. O clube evita qualquer tipo de previsão e não estabelece prazos para o retorno do atacante aos jogos.
A comissão médica entende que a liberação só acontecerá quando o jogador conseguir responder bem aos estímulos físicos e alcançar um nível mais próximo do ritmo competitivo exigido em partidas oficiais. Não basta estar sem dor, é preciso suportar impacto, intensidade, repetição e desgaste. Tudo aquilo que um jogo impõe. A prioridade absoluta é evitar qualquer risco de recaída ou sobrecarga precoce, porque um erro neste momento pode significar perder o atleta por mais uma temporada inteira. Esse cuidado extremo também é fruto de aprendizado. O Vasco já viveu situações no passado em que retornos acelerados acabaram gerando novas lesões, afastamentos prolongados e prejuízos técnicos. Por isso, internamente, a palavra mais usada quando se fala de Adson é processo. Não existe atalho quando se trata de uma fratura na tíbia, ainda mais em um jogador que já sofreu reincidência no mesmo local. Cada organismo reage de uma forma e o clube entende que esse caso exige um plano individualizado, sem comparações e sem pressão externa. Por trás de exames, relatórios e protocolos médicos, existe também o lado humano. Pessoas próximas ao jogador relatam que Adson passou por momentos de grande frustração nos últimos meses, principalmente por não conseguir ajudar o time dentro de campo. Ao mesmo tempo, o atacante tem mostrado comprometimento total com a recuperação, seguindo à risca todas as orientações médicas, mantendo disciplina e demonstrando maturidade ao entender que o retorno só pode acontecer no momento certo. Essa postura tem sido bem avaliada pela comissão técnica e pela diretoria. Quando estiver completamente recuperado, Adson pode ser uma peça importante no elenco do Vasco. Sua velocidade, capacidade de drible e habilidade para quebrar linhas defensivas são características que o time sente falta em vários momentos. Ainda assim, o clube sabe que não pode criar expectativas exageradas logo no retorno. A tendência é que, quando liberado, o atacante passe por um período de readaptação, com minutos controlados e participação gradual nos jogos. A ideia é simples e clara: voltar bem é muito mais importante do que voltar rápido. Mesmo com a evolução positiva, a decisão final ainda gera preocupação nos bastidores. O ponto mais sensível será a resposta do corpo de Adson quando ele for submetido a uma sequência maior de treinos intensos. É justamente essa fase que vai definir tudo. Se o jogador conseguir suportar o aumento de cargas sem dores, inchaços ou desconfortos, o caminho para o retorno se abre. Caso contrário, o Vasco não descarta prolongar ainda mais o processo, sempre priorizando a saúde do atleta. Para o torcedor, a mensagem é direta: não adianta cobrar datas ou pressionar. O Vasco está agindo com responsabilidade e tentando proteger um jogador que já sofreu bastante com lesões. A pressa pode ser inimiga da recuperação, e desta vez o clube parece decidido a não repetir erros do passado. Adson evolui, anima internamente, mas ainda inspira cuidados. O Vasco observa, acompanha e decide com calma, sabendo que o sucesso dessa recuperação pode impactar não apenas a temporada de 2026, mas também o futuro da carreira do jogador. E agora eu quero saber de você, torcedor. O Vasco está certo em segurar o retorno de Adson até ter total segurança? Deixe a sua opinião nos comentários, fortalece o canal com o like e ativa o sininho para continuar ligado em tudo o que acontece nos bastidores do Gigante da Colina. Aqui é o Radar do Vasco, informação no tempo certo, do jeito que o torcedor gosta.